A mão de Deus vai assinar a sentença daqueles que têm levantado contra a tua vida. Só quem tem glória levanta a mão para adorar. Eu vou deixar você adorar. É na adoração que ele se revela, é na adoração que ele abre, é na adoração que ele cura, é na adoração que ele levanta, é na adoração que ele ergue. Ai, meu Deus do céu, eu estou sentindo que é hoje e de hoje não passa. Coloca a mão no ombro do irmão que está ao teu lado, diga para ele: é hoje, nesses prove vale, e de hoje não passa. Eu estou sentindo que Deus vai levantar vaso aqui nessa noite. Levanta a mão para receber. A glória de Deus já está estendida. Ai, meu Deus do céu, eita, mistério do quebra tudo. Mãos levantadas é sinal de vitória. Só quem tem certeza que a mão dela está estendida, adore. Adore nessa noite. A mão de Deus já está estendida. A mão de Deus assina a sentença de Belsazar. A mão de Deus está estendida. É a mão que libertou Israel do Egito. Ela é a mão que vai entrar dentro do teu lar. É a mão que vai abrir as portas que estão fechadas. É a mão que vai arrancar os caroços, as enfermidades, vai purificar sangue. Quando a mão do médico não pode, a mão de Deus pode. Quando a mão do teu patrão não pode, a mão de Deus pode. Quando a mão do teu marido não pode, a mão de Deus pode. Quando a mão do teu vizinho não pode, a mão de Deus pode. E a mão de Deus está estendida. Ai, 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 ai. Pega ele, a mão de Deus vai te levantar. A mão de Deus vai te erguer. A mão de Deus vai te erguer. Só quem acredita nisso, coloca a mão no ombro de quem? A mão de Deus. Quem vai fazer a mão de Deus? Lei, Jora, Déria, Sombra, Ebéria, Caio, Fôrego e Minaia. Enquanto você está a adorar, eu posso ver a mão de Deus entrando aonde tu não podes entrar. Eu posso ver a mão de Deus indo aonde você não pode ir. Só quem acredita, a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus está entrando no teu lar agora. Olha lá, Ebéria, leva Chomiricaia, leva Cala Sombra. A mão de Deus pega o papel de baixo e coloca em cima e assina com caneta de ouro e assinatura de Deus. Borracha não apaga. Deus vai lhe tirar daquele quintal para um lugar de honra. Nagai Govassorevaia, do Quebedor e Mindecovasséria. Deus está dizendo: espera só mais um pouquinho, porque aquilo que há de vir virá e não tardará. Ederevaio, Jova séria. Ah, se tu pudesse contemplar o que Deus está a fazer ao teu favor. Quantas investidas, quantos caminhos de tormenta o teu adversário tem preparado, mas nenhuma ferramenta vai prosperar. Sabe por quê? Porque ele quebra o arco do forte e manda dizer para alguém: aquietai-vos, sabeis que Deus, grande vai ser o mover de Deus ao favor de alguém. E alguém que não acredita, que não entende, vai sentar contigo da mesa. Alguém vai comer pão e vai dizer verdadeiramente: Deus é Senhor na vida dela, Deus é Senhor na vida dele. Deus vai mudar a tua história. Aguarde e veja, porque o tempo de malhar trigo no lagar está acabando. Deus vai mudar teu cativeiro na terra e
homens como Daniel, porque agora vivemos em um mundo virtual. É pessoas até no culto com celular que fica tweetando, aí no Facebook, aí no MSN, aí é tanta coisa. Eu já estou no site e é dentro do culto. Não, irmão, o nosso Deus não é virtual, o nosso Deus é real. E para falar com ele não precisa de Twitter, nem de Facebook, nem de MSN. É só dobrar o joelho que ele vai te responder. Deixa eu ver, vai pegar, lava xandarabarraia. Eu estou sentindo que vai pegar. Deixa eu ver os adoradores, vai. Começa a navegar com ele agora. Alabacalava xandarabarraia. Começa a navegar com ele. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Meus amados, a paz do Senhor. Eu estou grato a Deus por esta oportunidade na noite deste dia de estar aqui mais uma vez para poder ministrar a palavra de Deus, daquele que vive e reina para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Desde já eu quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, pastor Antônio. Deus abençoe sua vida poderosamente. Para mim uma honra estar mais uma vez aqui para poder ministrar a palavra de Deus. Seja Deus louvado pela vida da missionária Inês, esse vaso de Deus. Deus abençoe os demais obreiros presentes à nossa retaguarda. Deus abençoe a todos em nome de Jesus aqui da cidade de Cajari, no estado do Maranhão. Quem tem uma Bíblia, diga: eu tenho uma Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4 e o verso de número 20. Romanos capítulo 4 e o verso de número 20. Deus abençoe o obreiro João Brito, ali de Teresina, sua esposa, irmã Patrícia, obreiro Manuel, que está ali, nosso amado irmão, obreiro Eliaquim, conhecido como Terra, conterrâneo. Deus abençoe sua vida. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Meus amados, está escrito assim a palavra do Eterno. Romanos capítulo 4 e o verso 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando-lhe glórias a Deus. Você pode ler este verso da palavra de Deus comigo? Eu vou contar de 1 até 3 e nós todos estaremos lendo uma poderosa palavra de Deus. 1, 2, 3. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando-lhe glórias Olha para ele e pergunta: tem promessa de Deus, Márcio? E por que tu não deu glória a Deus ainda? Aleluia. Meus amados, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu entendo que Paulo era natural de Tarse, da tribo de Benjamim. Eu entendo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Eu entendo que ele tinha dupla cidadania. Eu entendo que este Paulo, ele toma carta da mão dos sacerdotes para perseguir a igreja de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ainda ele expirava ameaça quando ia no caminho de Damasco, como exatamente meio-dia, quando ele testificou diante do sinédrio, uma luz resplandeceu e ele caiu por terra. E quando caiu, já caiu cego, e a voz de Cristo Jesus
brada com ele dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: Senhor, quem és tu que fala comigo? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. E duro é recalcitar contra esses grilhões. É este Paulo que agora vai para a rua chamada direita, aonde estava em casa de Judas, quando Jesus levanta um discípulo por nome de Ananias para orar por ele. E a Bíblia diz que pondo as mãos, as escamas caíram nos olhos e ele passa a enxergar. É este Paulo que agora está fazendo a obra de Deus e se encontra na igreja que estava lá em Antioquia. A cidade de Antioquia era a terceira cidade do Império Romano, fundado no ano 300. E eu entendo que a Bíblia diz: e na igreja que estava em Antioquias havia varões, profetas e doutores, a saber, Barnabé, Lúcio, que estava ali também entre eles. Quando o Espírito de Deus diz: aparta-me a Paulo e a Barnabé, a quem eu tenho separado para minha obra missionária. E o Espírito de Deus brada dizendo: aparta-me a Paulo e a Barnabé, a quem eu tenho separado para a obra missionária. O Espírito de Deus sempre apartou alguém para a sua obra na terra. Um dia, em uma geração corrompida, em que o pecado da humanidade cheirava mal as narinas de Deus, no meio da corrupção, no meio da mentira, no meio do adultério, da perversidade, uma luz brilhou. Deus aparta Noé para uma grande obra na terra. Um dia, na casa de Terã, no meio da idolatria, Deus aparta a Abraão para ser chamado pai do judaísmo. Um dia, no ventre de Rebeca, Deus apartou Jacó para ser chamado de Israel. Um dia, na casa de Jacó, entre os seus 12 filhos, Deus aparta José para uma grande obra na terra dos viventes. Um dia, no meio da escravidão, em que Israel estava aprisionado 430 anos, Deus aparta Moisés para livrar Israel do meio da escravidão e da servidão. E o Espírito de Deus disse: aparta-me a Paulo e a Barnabé, a quem eu tenho separado para minha obra na terra. Um dia, malhando trigo no lagar, Deus aparta Gideão para livrar Israel da opressão dos midianitas. Um dia, quando Moisés, servo do Senhor, ele dorme do Senhor, Deus aparta Josué para guiar o povo até a terra prometida. Um dia, no meio da apostasia, Deus aparta Elias de uma cidade pequenina por nome de Tibe, nos termos de Gileade, e aparece Elias, o leão dos profetas. Um dia, por trás da 12ª junta de boi, Deus aparta Eliseu para uma grande obra na terra dos viventes. E o Espírito Santo disse: aparta-me a Paulo e a Barnabé, a quem eu tenho separado para minha obra na terra. Um dia, na casa de Emanuá, o pai de Sansão, Deus aparta Sansão para uma obra na terra dos viventes, para livrar Israel da opressão dos filisteus. Um dia, na casa de Jessé, Deus levanta Samuel para apartar
apartar Davi entre os seus 7 irmãos, entre Abinadab, Samar, Eliabe, Radai, Osem, Natanael e suas 2 irmãs, Zeru e Abigail. Deus aparta Davi para uma grande obra na terra dos viventes. Ei, um dia Deus aparta Ezequiel perto do rio Quebar, na Babilônia, para uma grande obra na terra dos viventes. Um dia, no meio da realeza, Deus aparta Isaías para uma chamada na terra. Um dia, em plena Babilônia, em plena Sinear, no meio da idolatria, Deus aparta Daniel. Um dia, no ventre da sua mãe, Deus aparta Jeremias, dizendo: ainda antes que te formasse no ventre de tua mãe, eu já tinha te apartado, eu já tinha te separado, e as nações te dei por profeta. Deus bradou dizendo: aparta-me a Paulo e a Barnabé, a quem eu tenho separado para a obra missionária. Deus está a apartar alguém para a sua obra na terra dos viventes. Deixa eu ver quem quer. Lá para cá, lá no chão de Midaia, apague nova Xandaraia. Um dia Deus brada no céu, e no meio dos anjos, dos arcanjos, Deus apartou o melhor que tinha, o teu filho amado, chamado Jesus de Nazaré, porque a Bíblia diz que Deus deu seu filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um dia Jesus apartou 70, de 70 Jesus aparta 12, e de 12 Jesus sempre apartava 3. A Bíblia diz que um dia Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar a sua filha. Ele apartou a Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que um dia Jesus, ele foi ao Getsêmani para orar. Ele aparta 3, a Pedro, a Tiago e a João. A Bíblia diz que um dia Jesus subiu o monte. Mateus capítulo de número 17 nos revela. Ele chama Pedro, Tiago e João. Ah, meus irmãos, Jesus se transfigurou-se, e quando Jesus se transfigura, apareceu Moisés e Elias falando com ele. Ah, quando Pedro viu, Pedro ficou tão alegre que ele logo fez um projeto. Ele disse: ó Senhor, bom estamos neste lugar, vamos fazer aqui 3 igrejas, 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. A Bíblia diz que estando este falando, Deus bradou do sal do céu e disse: Pedro, este aí é meu filho amado. E porquanto a ele ouvi, eu imagino que Deus estava dizendo: aqui não vai fazer igreja nem para Moisés e nem para Elias, porquanto a glória é para meu filho amado. Deixa eu ver quem tem glória para Jesus nessa noite. Pega na mão dele e diga: o tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória. O tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória. Deixa eu ver quem tem glória para ele nesta reunião. Jesus sempre apartou a 3. Jesus sempre tinha um mistério com 3. A Bíblia diz em Mateus 18 e 20, ele diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio de vós. A Bíblia diz em Mateus 22 e 32, ele diz: porque eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó.
A Bíblia diz na Epístola Universal de João, no capítulo 5 e o verso 7, que é 3 que testifica no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Bíblia nos fala que era 3 filhos homem de Noé, Cão, Sem, Jafé. A Bíblia diz que era 3 amigos de Jó, Bildad, Elifaz e Zofar. A Bíblia diz que era 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi até o 3º céu. A Bíblia diz que Paulo orou por 3 vezes por um espinho que havia na sua carne, e Deus lhe disse: a minha graça te basta. Pega na mão dele e diga: a graça de Deus te basta. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Não perca a graça por nada. Diga para ele: sabe por que você está adorando? É porque você está cheio da graça. E quem tem a graça agora, glorifica, exalta, magnifica, labare, guidobra, xandaraia. Eu sinto a graça de Deus nessa noite. E o Espírito de Deus disse: aparta minha Paulo e a Barnabé, a quem eu tenho separado para minha obra na terra. Jesus apartou 70, de 70 ele aparta 12, e de 12 ele sempre apartou 3. Ei, mais um dia, no mais de 7 bilhões de habitantes na terra, o Espírito Santo apartou no estado do Maranhão, na cidade de Cajari, um povo para uma obra na terra. E o Espírito Santo me escolheu, e ele te escolheu e te separou para uma obra na terra dos viventes. Aparta-me a Paulo e a Barnabé, a quem eu tenho separado para a minha obra. E a este Paulo, que agora está apartado para a obra de Deus na terra dos viventes, é este Paulo que agora faz a sua primeira viagem missionária. E na sua primeira viagem missionária, Paulo navega para a Cilícia. Da Cilícia, Paulo vai até Chipre. Chegando em Chipre, Paulo chega em uma cidade por nome de Pafos, de maneira que ele começa a anunciar a palavra de Deus na sinagoga do judeu. Mas o Espírito Santo convida ele para ir mais além. Ele atravessa a ilha e chega na baía de Salaminha, de maneira que a fama de Paulo começa a percorrer naquela região. Chega ao oficial, chega aos ouvidos de um oficial romano por o nome de Sérgio Paulo, de maneira que logo ele manda chamar a Paulo para lhe ouvir a palavra de Deus. De maneira que Paulo começa a pregar a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai pegar os teus perseguidores lá no caminho de Damasco. É lá que Jesus vai ter um encontro com aqueles que estão se perseguindo, porque a igreja de Deus tem dono. É lá no caminho de Damasco que Deus vai ter um encontro. Ah, meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Paulo começa a pregar para um oficial romano, de maneira que aquele oficial romano tinha uma espécie de um adivinho, que era um falso profeta, um judeu apóstata. E vendo aquele judeu que o oficial romano ia se converter ao evangelho de Cristo Jesus, ele começou a fazer oposição. Ah, meus irmãos, e vendo Paulo que ele fazia oposição, Paulo virou para ele e disse: filho do diabo, cheio de engano e de toda malícia, não cessarás de perturbar os caminhos
caminho dos retos, tu vai ficar cego. E a Bíblia diz que no mesmo instante, aquele falso profeta, ele fica cego. Ah, meus irmãos, quando o oficial romano viu que a palavra na boca de Paulo se cumprira, literalmente, ele logo dobra o seu joelho e aceita Jesus como Salvador da sua vida. Ah, é este Paulo que na sua primeira viagem missionária, ele leva Barnabé. É este Paulo que agora faz a sua segunda viagem missionária. Ele já não leva Barnabé, ele leva consigo Silas, de maneira que ele navega para Troade. De Troade Paulo vai para Sarmátia. Da Sarmátia ele passa em uma das províncias da Galácia e ele tenta descer para a Ásia, mas o Espírito de Deus disse: Paulo, não desça para a Ásia, permaneça no lugar em que está. Aonde ele vai até Mísia e ele passa a noite, e durante a noite se apresenta um varão da Macedônia e diz assim: Paulo, rogo-te que passe a Macedônia. O varão convida Paulo para descer a Macedônia. A Macedônia, o berço natal de Alexandre o Grande, filho do imperador Filipe II, aonde o moço com seus 22 anos de idade, montado no seu cavalo branco, conquista todo o Egito, os medos e os persas. Paulo desce a Macedônia, de maneira que Paulo soube que um grupo de mulheres judias reunia-se à beira do rio para adorar o Deus dos hebreus, e Paulo começa a pregar para elas acerca de Jesus de Nazaré. E entre aquelas mulheres, uma mulher por nome de Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher de posse, se converte a Cristo Jesus e logo abre a porta da sua casa para que o nome do Senhor fosse propagado na Macedônia. Ah, meus irmãos, na Macedônia Paulo expulsa o demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Na Macedônia Paulo foi para o cárcere, bateram nele, rasgaram as suas vestes, humilharam ele, só porque expulsou o demônio, só porque fez a obra de Deus. Quantos que estão sofrendo por causa da obra? Quantos que estão rasgando o teu nome, as tuas vestes? Quantos que estão sendo perseguidos de maneira que mandaram prender Paulo no cárcere interior, correndo nos pés e nas mãos? Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite Paulo e Silas louvavam e cantavam hinos de adoração a Deus, quando de repente sobreveio um grande terremoto. Deixa eu ver quem está preparado para o terremoto de Deus nessa noite. Alabaxandaraia, eu acredito, obreiros, eu acredito no terremoto. Pega na mão dele e diga: vai acontecer, Deus vai bradar, haverá um terremoto na tua história, haverá um terremoto. Deixa eu ver quem acredita. Alabaxandaraia, pega na mão dele e diga: se prepara, porque vai haver terremoto ao teu favor. A Bíblia diz que de repente, se prepare para o de repente de Deus. Eu acredito de repente o telefone vai tocar e alguém vai dizer a causa da ganha. De repente você vai no médico e alguém vai dizer não tem mais enfermidade. De repente teu marido vai chegar e vai dizer: eu me rendo a esse Deus que você serve. De repente teus filhos vai chegar e vai dizer: maninha, eu quero ir para a igreja com a senhora a partir de hoje. Eu acredito no de repente. Lavacala manchone midaia. Eu acredito de repente. Alabaxandaraia. Paulo e Silas estavam na cadeia de segurança máxima. No dia seguinte já era réu de morte, já estava no corredor da morte, já ia morrer no dia seguinte. Mas crente não é peru para morrer na véspera, ele só vai no tempo determinado. Enquanto o dia não chegar, tu pode estar na UTI todo quebrado, arrebentado. O doutor
injeção de raiz de Jessé para cumprir a promessa. Deus está dizendo que vai haver de repente, pastor Antônio Oliveira, na vida de alguém aqui nesse lugar. Está preparado para o de repente? Eu acredito de repente. Eu acredito. Ai, meu Deus. Deixa eu ver quem acredita. Eu sinto que Jesus vai batizar a vida aqui com o Espírito Santo e com fogo. A cachoeira de Jeová, ela vai descer nessa noite. Recebe agora. Olha lá, rebaixa. Olha lá, pega, Jeová, pega. Quebra a corrente, quebra terror, quebra campeão. Se revela nessa noite, derrama. Jesus está batizando lá. Jesus está batizando, olha lá, meu Deus. Deixa Deus trabalhar. Irmão, o carceleiro se converteu. Elebarai Jacob Andarafá. Na sua segunda viagem missionária, Paulo ganha o carceleiro para Jesus. Ele diz: que faço eu para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Paulo faz a sua terceira viagem missionária e ele passa pelas regiões maiores e chega em um lugar por nome de Éfeso. E quando ele chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos e Paulo logo percebe que aqueles discípulos não eram batizados no Espírito Santo. E Paulo diz assim: em que batismo vós sois batizados? E eles disseram: nós somos batizados no batismo de João. Paulo diz: é verdade, certamente João Batista batizou para o arrependimento. Era este João que pregava nas margens do Rio Jordão, e a mensagem de João Batista era essa: raça de serpente, cobra, cascavel, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ei, rapaz, eis que o machado já está posto à raiz da árvore, e a árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo, como já foi falado aqui nessa noite. Pega na mão dele e diga: procura dar fruto para viver mais. Procura dar fruto para viver mais. Procura fazer. Olha lá, meu Deus, eu estou com a vontade de dar uma carreira nessa noite. Eu estou sentindo a presença dele. Rebaixa. Alabacala, Banchore, Micandarábia. Essa igreja está queimando. João Batista, que um dia entregou uma mensagem para Herodes e disse: ó rei, deixa a mulher do teu irmão Herodias, que ela não te pertence, rei. Tu está em pecado com a mulher do teu irmão. Ei, profeta, eu vou arrancar tua cabeça. Pode arrancar minha cabeça, mas a mensagem é essa. E Natalícia dançou e pediu a cabeça do profeta numa bandeja. A cabeça dele foi na bandeja, mas ele fez a obra, entregou a mensagem. Eu quero te dizer, quando essa igreja for arrebatada, eu e você vai ver João de cabeça e tudo da glória. Deixa eu ver quem. Alabacalaba Xandaraia, Pegue Dova Xandaraia, Alabacala Manchore Micandarábia. Ai, meu Deus, é baio. Alabacala Manchore Micandarábia. Bendito seja o nome do Senhor. Este Paulo que sofreu o naufrágio,
É este Paulo que um dia teve que descer dentro de um cesto em uma janela para não morrer diante do sinédrio. É este Paulo que, quando sofreu do naufrágio, estava lá na ilha de Malta, quando resolveu acender uma fogueira para se aquecer, e quando colocou fogo na lenha, saiu de dentro das chamas uma víbora, uma serpente venenosa. É só tocar fogo que a serpente se manifesta. Ela é mandiofácia, e ela picou a Paulo, e quando ela picou Paulo, alguém disse: é venenosa, vai matar. Mas o tempo passou, disse: ele não morreu. Paulo estava vacinado pelo poder da palavra. Quem está vacinado pelo poder da palavra, ela vai xandaranha, a obra não para. Você está vacinado pelo poder da palavra. Ela vai calar, vai xandaranha. Deixa eu ver quem está vacinado pelo poder da palavra. Ai, meu Deus. Ela vai calar, vai xandaranha. Escute, alguém disse: vai morrer. Vai nada, camala, sombra, camanzone, minaia. Paulo está vacinado, a serpente é venenosa, e eu sei que ela tem tentado semear o seu veneno, e o veneno só sai com a palavra. Lembra quando Eliseu resolveu fazer uma comida, os profetas lá estavam, e alguém colocou um mato venenoso na panela, e alguém disse: Eliseu, morte na panela, tem veneno. Eliseu disse: tira a preocupação e joga farinha. Farinha representa a palavra. O veneno só sai com a palavra. Alabacala, manchore, bicandarábia. Essa serpente que tem andado por aí nas calabas para tentar te envenenar, você vai dizer aqui: não, Satanás, eu já estou vacinado pelo poder da palavra. Deixa eu ver quem está vacinado. Olha lá, meu Deus. Alabacala, manchore, bidaia. Alabacala, mandone, bicandarábia. É o poder da palavra. Receba pelo poder da palavra. Viva pelo poder da palavra. Medite no poder da palavra. Alabacala, manchore, bicandarábia. Bendito seja o nome do Senhor. É este Paulo, João Brito, que escreve 13 cartas, e entre elas está a carta aos Romanos. Só que quando Paulo escreve a carta aos crentes que estavam em Roma, foi durante o inverno de 56 a 57. Ele estava na casa de Agaio, aonde ele foi hóspede dele durante 3 meses. E ele escreve aos crentes que estavam em Roma, e ele diz assim: Abraão não duvidou da promessa de Deus, nem se deixou levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando-lhe glórias a... Os que nos chamam atenção, igreja, que o apóstolo Paulo, escute aqui, ele poderia falar para aqueles crentes que estavam em Roma acerca de Davi, por que não? Que um dia, com a pedra na mão, derrubou um gigante de quase 3 metros de altura. O apóstolo Paulo poderia falar acerca de Eliseu, o sucessor de Elias, que um dia o Jordão cheio, transportando em tempo de cheia, ele pegou a capa que herdou de Elias e lançou diante das águas do Jordão. O Jordão abriu e ele passou a pé enxuto. O apóstolo Paulo poderia falar acerca de Sansão, que um dia, com uma queixada de jumento na mão, ele matou a 1000 homens. O apóstolo Paulo poderia falar acerca de Gideão, que com 300 homens venceu os midianitas. O apóstolo Paulo poderia falar acerca
acerca de Moisés, que com a vara na mão liberta do Egito cerca de 600.000 pessoas. Mas porque o apóstolo Paulo não falou acerca de nenhum desses que ora acabei de falar? Porque o apóstolo Paulo sabia que para a promessa cumprir na vida daquele povo, não precisaria de usar a vara que Moisés usou, nem a pedra que Davi usou, nem o osso na mão de Sansão, nem a capa de Eliseu. O apóstolo Paulo sabia que Abraão estava com uma receita. E qual é a receita? É glória a Deus e aleluia. Levanta a mão e dê glória ao nome do Senhor. E ele disse, e não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Deixa eu ver quem tem promessa da parte de Deus. Ei, segura aí um minuto. Quando eu li este verso, missionário Neuza, na escalada buscando a revelação da palavra, eu digo, meu Deus, é muito forte. Como é que alguém pode ser fortificando, dando glórias a Deus? Abraão, para ser fortificado, ele não precisou de tomar caldo de mocotó, como alguém toma lá na minha terra, no Pernambuco. Ele não precisou de tomar calcigenol, ele não precisou de tomar calcitão B12. Abraão não precisou de comer espinafre, terra. Ele não precisou de ir para uma academia para puxar ferro. É até bom quem tem tempo para perder um peso, mas Abraão mergulhou na academia do Espírito. E qual é a academia do Espírito? É glória a Deus e aleluia. Deixa eu ver quem vai mergulhar nessa noite. Aproveita para mergulhar, mergulha. Mergulha nessa noite. Eu vou deixar você mergulhar. Mergulha da maneira que você quiser. Aqui no meu lado esquerdo, mergulha adorando. Sabe o que é que Deus está me dizendo? Que o tamanho do teu glória aqui hoje é o tamanho da tua vitória. Deixa eu ver quem me acredita. Urabai, Camão, Jofá, Eberigtova, Xandaraia, Labarai, Jofônia, e não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando-lhe glórias a Deus. Um dia Deus apareceu em um dos caldeus, lá na Mesopotâmia, aonde hoje é o Irã e o Iraque, na casa de Terã, o pai de Abraão. E conta-nos a história que Tera era um homem muito rico, porque era fabricante de ídolos, de imagem, de escultura. Ah, meus irmãos, certa feita o pai de Abraão saiu, e Abraão ficou cuidando dos deuses do seu pai, dos deuses maior e os deuses menor. Conta-nos o historiador que Abraão pegou um porrete e quebrou as imagens de escultura todinha de seu pai. Ficou um deus maior por nome de Marduk. Ele encostou lá um porrete no braço do Marduk. Quando seu pai chegou, disse: o que aconteceu aqui, Abraão? Abraão disse: papai, houve uma briga aqui, Marduk pegou o machado e quebrou todo mundo aqui. Terã disse: Abraão, eu sou teu pai, Abraão. Abraão era uma imagem de escultura, Abraão. Abraão, ele tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, tem mão e não pega, tem pé e não anda. Como é que ele pegou esse porrete e quebrou todo mundo? Abraão disse: pois é, meu pai, se ele é uma imagem de escultura, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, tem pé, mas não anda, como é que o senhor fica adorando um Deus desse? Porque o Deus que me apareceu aqui hoje, ele tem boca e fala, e falou comigo. Ele tem mão e a sua mão está estendida, ele tem pé e anda. Deixa eu ver quem acredita. Esse é o Deus que tu sabe, profeta. Ele tem boca e fala. Deixa eu ver quem acredita. E aí, olha lá, olha lá, olha lá. Eu estou com a vontade de dar uma carreira. Deixa eu ver quem acredita. Ele tem, ele tem, ele tem. É mistério, deixa eu ver quem acredita. Ele tem boca e caminha ali embaixo. Receba aí da parte de Deus.
Ai, meu Deus do céu, receba, Abraão. Olha aqui, voltar. Olha para Xandaraia. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está se revelando aqui em Guajari. Elevante o campo, a série medalha. É Abraão. Olha, papai, ele falou comigo. Ele disse assim para mim, papai: Abraão, saia do meio da tua parentela. Ele disse mais, papai: eu vou lhe abençoar. Se Deus disse que vai te abençoar, eu não conheço quem é que vai invalidar a determinação de Deus. Ele disse mais: vou tornar o teu nome notório, Abraão. Vou multiplicar a tua descendência. Olha, Abraão, eu vou abençoar os que te abençoar, mas aqueles que te proferir palavra de maldição não adianta. Pega na mão dele e diga: ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Alabaxandaraia, não adianta jogar no teu quintal areia de cemitério. Pode jogar areia de cemitério, pode vir no caixão do defunto. O defunto está no correio. Quem manda nessa bagaceira é fora Jesus de Nazaré. Você já é abençoado por Deus. Não adianta jogar o teu nome na boca do sapo, porque antes que alguém coloque teu nome na boca do sapo, alguém tem que saber que primeiro ele está escrito no livro da vida. E os que nos chamam a atenção, igreja, eu já estou terminando. Os que nos chamam a atenção, que Deus chamou Abraão com 75 anos de idade. Pastor Antônio não tem idade para Deus chamar, porque Deus chamou Abraão com 75 anos de idade. Um dia ele foi lá na casa de Jacó e chamou José com seus 17 anos de idade. E você conhece a história de José. Você sabe que ele era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, tataraneto de Terã, Terã que era filho de Nó, Nó da descendência de Sem, irmão de Cã e Jafé, filho de Noé, aquele que construiu a arca. E a Bíblia diz que Noé era filho de Lameque, Lameque filho de Matusalém, o homem que mais viveu na Bíblia. Matusalém era filho de Enoque, aquele que andou com Deus e Deus para si o tomou. A Bíblia diz que Enoque era filho de Jared, Jared filho de Malaá, Malaá filho de Cainás, Cainás da descendência de Enos, Enos que era da descendência de Sete, irmão de Caim e de Abel, é filho de Adão, a quem Deus fez com tuas mãos no jardim do Éden. E o Deus que fez Adão não esqueceu de José. 13 anos se passaram, e quem disse que ele não ia conseguir, teve que sentar com ele na mesa e comer da sua farinha, do seu feijão. Deus está dizendo que a mesa está preparada. Alabaxandaraia, Deus está dizendo que te trouxe essa noite aqui para te dizer que investiu na tua vida e não te perde para ninguém. As portas vão se abrir. Descansa o teu coração, porque aquilo que há de vir virá enquanto a igreja da glória ele recebe vitória. É Deus nesse lugar, é a presença dele nessa noite. A mesa está preparada. Descansa teu coração. Alabaxandaraia, Deus vai te honrar. Pega na mão dele e diga: Deus vai te honrar. Ai meu Deus, olha lá, revastou lá para cá e Téria. É muito forte, é muito forte. Está parecendo o dia de Pentecoste. Ela para cá, é uma glória muito grande. Ela para Xandaraia, promessa. Joel disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne.
falácia. Decamanjurefá. Escute. A promessa de Deus está de pé. Deus fez uma promessa a Abraão. Ele tinha 75 anos de idade. 25 anos se passaram e Abraão não tirou a visão da promessa. Um dia, Deus fez uma promessa a José. Ele tinha aproximadamente 17 anos de idade. 13 anos se passaram e ele não tirou a visão da promessa. Um dia, Deus fez uma promessa a Caleb. Tinha este 40 anos. Quando Deus usa Moisés e diz: certamente a planta dos pés em que pisada a terra será dada a ti e a teus filhos por herança. 45 anos se passaram. Caleb coloca a planta dos pés na terra prometida. E diz ele: tinha eu 40 anos quando Deus me prometeu esta terra. Caleb estava com 85 anos de idade. Ele diz: 45 anos se passaram e eu não coloquei a espada na bainha. Ou seja, 45 anos se passaram e Caleb não tirou a visão da terra. Eu venho como profeta de Deus nessa noite te dizer: não tire a visão da terra, não tire a visão da promessa. Quem te prometeu foi Deus. Pega na mão dele para profetizar, diga: não tire a visão da terra, não tire a visão da promessa. Quem te prometeu foi Deus. Ela pra cá, ela manchou, pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dele, pega. Ela pra Xandaraia, pega na mão dele, levanta ela para o alto. Tampa os corredores, levanta para o alto, levanta para o alto. Tampa os corredores. Levanta a mão dele, levante assim, levante. Levante. Olhe para o irmão da direita e diga: não tira a visão da terra. Olhe para o irmão da esquerda e diga: não tira a visão da promessa. Diga para ele: quem lhe prometeu? Eu quero ouvir a voz da igreja. Quem lhe prometeu? Mais uma vez, quem te prometeu? Não chega atrasado, nem adiantado. Ele chega no tempo certo. Diga a ele: o tempo de Deus se honrar está chegando. Deixa eu ver quem é a tua vida. O tempo de Deus se honrar está chegando. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Está chegando, está chegando, está chegando. Ai, meu Deus do céu, segura. Ala pra cá, lavanchora, midaia. Olha lá, olha lá, olha lá. Rapaz, ouve. Ala pra cá, lavanchora, midaia. Está chegando. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Prepara lá, a promessa está de pé, está de pé.